Inclusive, puxando do passado, como bastidor também, tem matéria do próprio UOL falando sobre, por exemplo, a dificuldade do próprio Cicinho em voltar de pré-temporada, em voltar à forma, lá em 2000 nos idos 2011, em que ele teve lá as dificuldades dele também, que ele próprio comentava a dificuldade de voltar a ter forma, de voltar a desempenhar um bom trabalho, de voltar para preparação, para treino, e voltar de pré-temporada. Então, o que foi que eu falei? O Souza passou por isso, ele passou por isso, mas não entendo essa projeção de que com eles sabem como é que funciona, mais do que nós, inclusive, que não fomos jogadores, porque esse nível de cobrança ele é exacerbado ou completamente fora do tom nesse tipo de coisa. Eu gostaria muito de perguntar, por exemplo, coisas nesse sentido, para que eles comentassem, falassem assim, mas como é que era na sua época? Como é que foi para você? Porque as informações que a gente tinha, que eram passadas pela imprensa da época, eram umas que todos tinham dificuldade, que demoravam tempo, que a pré-temporada isso, que a pré-temporada aquilo, e hoje o nível de cobrança, a exigência deles é incompatível com o que a gente tinha deles no próprio passado. E por que eu estou falando deles? Porque eles representam o São Paulo. Eles estão lá representando o São Paulo. As emissoras hoje colocam jogadores identificados com o clube para falar sobre isso. Gente, a gente precisa ter uma postura racional, fria, isenta. Não dá para você fazer uma crítica com 3 minutos de jogo ou sempre achar coisas extremamente negativas em absolutamente tudo que o São Paulo faz, porque bem ou mal as pessoas são formadores de opinião, as pessoas tem muita gente que é influenciada por esse tipo de comentário, e aí depois você vê uma sequência de pessoas fazendo críticas absurdas, ao mesmo tempo que eu vejo caras que não são identificados com o São Paulo fazendo análises mais frias sobre o que foi o jogo, e os caras falando exatamente o contrário, falando que sim, o São Paulo foi melhor, que o São Paulo teve um bom desempenho, enfim. Tá aí a minha posição sobre isso, tá aí os meus comentários. Estou falando dos caras, não por questões diretas, mas você teve um atrito com o sim. Pelo contrário, fica aqui o espaço, continua abrindo a possibilidade desse tipo de conversa e gostaria sim de conversar com eles para falar sobre esse tipo de postura sempre muito crítica e muito negativa sobre as coisas, e não só do Ilcim, como eu falei agora do próprio Souza. Acho que bons comentaristas como o próprio Richarlison, que é um jogador que jogou no São Paulo, ele tem sempre uma visão muito isenta. Quando tem que criticar, ele critica. Quando tem que elogiar, ele elogia. São caras que eu vejo que têm comentários muito mais racionais, que enxergam a questão do jogo, que tem uma posição muito diferente, que tem uma opinião própria e colocam uma opinião ali sem muita... com bastante tranquilidade. Ou então eles enxergam melhor o jogo do que os outros, na minha opinião. Isso é uma opinião minha. Talvez seja esse nível de percepção de caras que consigam enxergar a partida de outros modos, de outra forma. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Era essa ideia que eu queria trocar hoje sobre esse assunto. O São Paulo volta a jogar em Ribeirão Preto.